Salve pessoal, está no ar mais um Na Lição, seu podcast de estudo semanal da Bíblia. Eu sou Marcel José e nós somos o S7 Play e estamos aqui com convidados também especiais para abordar novamente mais um episódio nessa temática sobre o livro dos Salmos. Eu vou pedir a sua ajuda para compartilhar esse conteúdo, para mandar esse conteúdo para outras pessoas. Envie este link se você estiver nos ouvindo através de uma plataforma de podcast, compartilha também, se inscreva nas nossas redes sociais. Baixe o nosso aplicativo S7 Play nas melhores plataformas, Google Play ou na Apple Store para iOS, para que você tenha esse conteúdo de antemão. Nós publicamos lá de maneira antecipada este e outros conteúdos para que você possa se deliciar com coisas que vão fazer bem ao seu coração. Eu estou novamente aqui com a minha anfitriã, a Regina, e com dois convidados especiais. E aí, Regina, tudo bom? Oi, Marcel, tudo bom? É tão bom estar aqui com você. É tão bom esse momento, o momento que a gente para poder falar, falar um pouco daquilo que a gente já estudou, que é a lição desse trimestre, que é o livro de Salmos, que é um livro muito conhecido, maravilhoso. E esse momento aqui, ele é um presente para quem está aqui e para quem está em casa. É ou não é? Sim. E quem está com a gente hoje aqui? Regina, apresenta para a gente aí. Hoje nós temos dois queridos, são professores da nossa escola, a Escola Sabatina aqui da nossa igreja, Igreja Adventista do Sobradinho, no Distrito Federal. E aí eu queria que vocês se apresentassem. Vamos começar pelas damas, né? Vou seguir aí o seu exemplo e modelo. Nosso protocolo, né? Exato. Então, nós temos aqui a Ivani. Ivani, fale um pouquinho da sua vida, fale um pouquinho aí dos seus gostos, dos seus desafios. Esse momento é com você. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Marcel, boa noite, Regina, boa noite, Vaziva. Sou Ivani, sou professora da Escola Sabatina, já faz muito tempo, né, Regina? Eu e a Regina trabalhamos juntas, né? Muitas vezes. Muitas vezes, assim, ela é a minha irmã querida, que eu amo tanto. E eu sou divorciada, sou mãe da Dona, que todo mundo conhece, né? Muita gente na igreja me conhece como mãe da Dona. Tenho 2 filhos, né? O Mateus e a Dona. E uma coisa que eu gostaria de falar aqui, que eu sou adventista de berço. Eu estive um tempo fora, né, da igreja, passei um tempinho fora, mas eu voltei. E, graças a Deus. Graças a Deus. E eu amo essa igreja. Eu amo essa igreja. Eu amo as pessoas dessa igreja. Eu amo o cabeça dessa igreja, que é Jesus Cristo. E por mais que as dificuldades aconteçam na minha vida, porque é uma pancada atrás da outra, que a nossa vida não é fácil, né? Mas é uma pancada atrás da outra que a gente leva, e na minha vida principalmente tem acontecido muitas essas coisas. Mas e eu sei que Deus está comigo. Está comigo. E essa lição aqui está me dizendo isso. Que delícia, né? Que Deus está comigo. Esse trimestre, por isso que eu falo, é um presente. É um presente. Porque vem mensagens que vêm direto para as nossas necessidades, para o nosso coração. Obrigada por estar aqui conosco mais uma vez. Agora eu quero apresentar o nosso outro convidado, que também é professor da nossa Escola Sabatina. Queria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua vida. Está assim de pessoas querendo te conhecer. É a sua vez. Pronto, então estou aqui. Eu me chamo Vaso Ilvan, né? Não Valso Ivan. Não Valso Ilvan, já é feio. Se botar esse L aí depois do A, fica pior ainda. Então, é Vaso Ilvan. E eu estou nessa igreja aqui precisamente há 12 anos. Eu me batizei no ano de 2012, né? Para a honra e glória de Deus. Eu sou casado, tenho 2 filhos, né? Um casal. Eu sou policial militar, né? Aqui na igreja eu sirvo como ancião, mas eu amo a função de diácono aqui nessa igreja porque eu gosto de ter liberdade para fazer de tudo, né? Também, o ano passado, eu aceitei o convite para ser professor da Escola Sabatina. Como é que está sendo o desafio? Um desafio lindo. Eu amo fazer isso aqui. Foi a Regina que te colocou nessa, foi? Ano passado, quem me convidou foi a irmã Fátima. Foi a Fátima. Isso, eu sou Fátima muito grato a Deus por ela ter achado que eu servia para essa função aqui também. Tenho aprendido muito, aprendi a amar a Jesus muito mais ainda. E nesse trimestre aqui, esse assunto do Salmo é muito lindo. E a vantagem de ser professor é quanto mais você ensina, né? Você está aprendendo ali também de maneira muito
Perfeitamente. Muito rica, né? E o meu dom, o que eu gosto de fazer na obra de Deus é dar estudos bíblicos. Então eu já me disponibilizo aí. Quem quiser aprender mais da Bíblia, quem quiser aprender mais da Bíblia, quem quiser pegar experiência, vem conversar com a gente aqui, que a gente tem muito que te ofertar nesse campo. Que maravilha. Eu fiquei curiosa aqui. Você conhece alguém que tem o seu nome? Não tem. Eu já pesquisei na internet. Único. Tem alguns com a sonoridade parecida, mas não chega perto. Então eu vou te dar um consolo. Fique feliz com o seu nome. Você é único. Muito obrigado. Né? Muito obrigado pela palavra de conforto. Aí percebe que tem um outro lado dessa história. Não tem como fugir das responsabilidades, né, que vieram sobre esse nome. Pessoal, a gente está com um tema assim, muito interessante essa semana. Vamos falar sobre sabedoria. A gente sempre tem um texto base, né, que a gente começa aqui o estudo, mas antes de começar eu queria pedir que a gente fizesse uma oração. O Anny pode orar para a gente, Sim. Por favor? Oremos. Grandioso Pai que estás nos céus, estamos aqui reunidos, Senhor, para estudarmos, lermos e comentarmos sobre a Sua palavra. Amém, essa palavra tão maravilhosa, Senhor, que o Senhor deixou para nós aqui no livro de Salmos, que tem transformado vidas, que tem mudado as nossas percepções a Teu respeito e também nos aproximado mais de Ti. Amém. Abençoe agora este encontro, Senhor, que o Santo Espírito esteja aqui conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto base, pessoal, está lá em Salmo 90, no verso 12. Vou abrir a minha Bíblia aqui para compartilhar, para mim, um texto também muito bonito. E talvez um salmo também assim, né, central, que demonstra, né, assim, a importância do livro de Salmos, porque fala de sabedoria. O verso 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração. Que tipo de coração? Sábio. E o título, né, do nosso estudo é Sabedoria para uma Vida Justa. Assim, eu queria trazer vocês para esse verso. O que ele fala? Assim, para mim fala mais do que, né, uma sabedoria ali intelectual. Esse verso é um verso que a gente usa em todos os aniversários da minha família. É um verso. Todos. Como é que é, Regina? É porque assim. Ele é muito profundo. É um ritual de... Não é. É porque, olha só, pensa bem. Sim. A pessoa está fazendo mais um ano de vida. E aí você oferta para ele esse verso. Olha, peça a Deus para Ele te ensinar a contar os seus dias, para que você possa ter coração sábio. Então, é um presente esse verso e nos lembra assim que a gente precisa ter esse compromisso contínuo com Deus, de andar fielmente na sua presença. Então, se eu for contar os meus dias, é um dia de cada vez. E um dia de cada vez eu me comprometo a estar com Deus e ser fiel a Ele. Por isso que é um salmo que a gente usa em todos os aniversários. Fica a dica, viu? Interessante que eu pesquisei, né, esse salmo em outras traduções. Por exemplo, na NTLH, ela traz uma clareza ainda maior, que diz assim, ó: faz com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Na NVT diz assim, ó: ajuda-nos a entender como a vida é breve. A brevidade da vida. Então há uma urgência na gente entender como são poucos e como são breves, e a gente não pode perder oportunidades. Nem um dia. Por isso que tem que ser todos os dias, compromisso contínuo. Assim, eu gosto do grupo que está aqui, porque, assim, né, e especialmente para mim, que eu sou pai de uma criança pequena, e você já tem experiência nesse cuidado. E os jovens, né, assim, normalmente o nosso afã é de viver de maneira rápida, mas não sábia. Tem uma diferença aí, não tem, nesse contexto? Ajuda-nos a contar os nossos dias, porque nossa vida é breve, mas eu não posso também vivê-la de qualquer jeito. Eu tenho que alcançar um coração sábio. Há um contraponto nessas duas ideias, né? Sim. Pode falar, Ivani. Não, e o que eu acho interessante também, que eu vi aqui nesse salmo, que é um salmo de Moisés, né? É um salmo de Moisés. E fala aqui, ó, na minha versão, que é a NVI, começa assim: oração de Moisés, homem de Deus. Então, assim, Moisés, como era um homem realmente de Deus, era um homem que falava face a face com Deus. Ele teve esse privilégio. E ele vem trazendo todo esse contexto aqui, ó, que ele fala assim, ó: de fato, 1000 anos para ti, Senhor, são como um dia. E ele vai falando dessa brevidade da nossa vida, né?
São breves como um sono, como a relva, como brotar do amanhecer. E isso, como ele falou, a juventude a gente passa num rompante. Né? Num rompante, assim, a gente não está muito preocupado em analisar o dia, em pensar como agir. Né? E aqui fala para contar os dias, é isso. É ir dia após dia. A gente está em contato com Deus, dia após dia, pedir a Deus a sua presença na nossa vida. E a gente não sabe lidar com a finitude. Não sabemos. Essa que é a grande questão. Porque nós, quando nós fomos criados para viver como? Eternamente. Sim. Deus plantou no coração do homem a eternidade. Então, a finitude é algo que nos incomoda muito. Causa estranheza para a gente. Né? Então, a gente vive como se a gente fosse viver para sempre. Para sempre, E aí a gente vai naquela correria desenfreada, esquece do que é prioridade, que a prioridade é Deus, e aí a gente vai sem ter esse coração sábio. Porque quem é a sabedoria? Sabedoria é uma pessoa. Né? Então, para que eu alcance o coração sábio, eu tenho que ter essa pessoa na minha vida. Né? Então, e aí Moisés vem sabiamente, olha, se eu estou pedindo para ensinar, é porque a coisa não vem pronta. Eu preciso aprender. E como que a gente aprende? Estudando. Convivendo. Observando. Experimentando. Então, essa que é a beleza. E é interessante que, retornando ao que a Ivani puxou aqui, você analisar cronologicamente esse salmo aqui que é dedicado a Moisés, ele vai ser o salmo mais antigo da Bíblia. Ele foi escrito, pelo menos, no século XIII. Olha, e ele traz a experiência de Moisés, a vida dele. Ele é uma pessoa, ele está relatando aqui nesse verso o que ele experimentou na vida. Quando você vai analisar a vida de Moisés, por exemplo, ele viveu 120 anos. Você consegue dividir a vida de Moisés, compartimentar ela, pelo menos em 3 tempos. Você observa que Moisés, os primeiros 40 anos dele, ele viveu no templo, né? Viveu uma vida de riqueza, não é isso? Depois disso, aconteceu aquele imprevisto lá que ele teve que matar um egípcio, ele foi expulso para o deserto, vamos dizer assim, ele passou 40 anos, e isso passou 40 anos absorvendo conhecimento, estava sendo preparado por Deus para um propósito de lá na frente. Né? E se no final ele vive 40 anos cumprindo o propósito de Deus. Então é uma pessoa que passou pelos estágios da vida e ele pode falar com propriedade. Né? Assim, quando eu entrei em contato com esse tema da lição, me veio uma pessoa na minha experiência, né? Assim, que tipo de sabedoria é essa que Deus quer colocar ou está à disposição da gente, né? Porque no mundo muito, né, assim, pós-iluminista, o iluminismo e tudo, a gente tem muita ideia cognitiva das ciências exatas e a gente acha que sabedoria é aquele negócio, aquele conhecimento, né, pragmático demais. Mas eu me lembro muito do meu avô, né, alguém que não frequentou a escola, também viveu bastante tempo, até os 100 aí, né, morreu quase centenário, e ele sentava enquanto criança comigo e eu adorava ouvir as histórias, né? Ele falava, meu pai falava que um dia os bois levarão os carros, então, né, ele contava, né, essas histórias, e era um contador de histórias e passava aquela experiência de vida também, um homem também de muita integridade, e aquilo me cativa até hoje. E assim, na experiência de Moisés, o Salmo também transparece esse tipo de sabedoria, que não é apenas uma sabedoria, né, cognitiva, ali, intelectual, mas é um tipo de sabedoria diferente que nos ajuda a transitar na vida, a viver. É como se Deus fosse o seu avô e Moisés você. Você entende? Não é? Ali Deus sendo nesse tão diálogo, próximo, né? E Moisés tão dependente e aprendendo e solvendo. Aqui nós vemos um trecho que é muito interessante. A sabedoria para uma vida justa é adquirida através da dinâmica da vida com Deus em meio a tentações e desafios. Então, a sabedoria vem nessa dinâmica. Você sentado, conversando com Ele, indo para os desafios da vida e Ele junto. E aí você, encantado como você ficou, Moisés também ficou, quando ele começou a aprender a andar com Deus. Então é um tipo de sabedoria que se adquire de uma maneira diferente, é uma sabedoria distinta, né? Acho que a gente tem que deixar isso claro também para quem está nos ouvindo, porque eu acho que é isso que a gente tem que procurar, sabedoria para uma vida justa. Então, também é um aspecto que me chama bastante atenção também,
que o tipo de sabedoria que a Bíblia traz, né? E a gente vai entrar aqui em alguns salmos, nós já estudamos outros salmos aqui, por exemplo, salmos que são orações, né? Salmos que são orações particulares, outras orações públicas, e aqui o livro de Salmos vai entrar especialmente nessa lição em salmos que, se a gente fosse colocar uma tipologia, são salmos sapienciais, salmos de sabedoria, né? Assim como outros livros, Provérbios, né? Que é muito reconhecido por trazer pérolas de como viver, como se fosse um manual da vida. Ande assim, faça assim, haja dessa maneira que você vai alcançar coisas boas, uma vida íntegra, uma vida justa, né? E é o que Salomão, por exemplo, ele expressa aqui em Provérbios 11, ele fala sobre várias experiências, e ele fala assim, olha, no verso 1 de Provérbios 11, a balança enganosa é abominação para o Senhor. Isso aqui como é que se fala? É um aprendizado que encaminhou ele para coisa justa, se interessar pelo serviço honesto. E ele fala que a integridade dos retos os guias. Então, as pessoas que são retas são guiadas pela integridade, pelo caminho justo. Tudo né? Conselhos muito práticos. Perfeitamente. Isso aqui é para a gente viver. É atemporal, acho que são perfeitamente. princípios. As riquezas de nada se aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Então, são coisas que a gente vai trazer para a nossa vida com foco na vida eterna. Porque a sabedoria do mundo, vamos dizer, a inteligência do mundo aqui, as filosofias, as doutrinas, vão nos habilitar para a gente ser bons profissionais aqui na Terra, né? Mas o que vem do céu nos habilita para as mansões celestiais. Então, são coisas diferentes. Eu volto aqui, Ivani, olha só, na fala do Marcel, que eu gostei muito dessa sua representação com o seu avô, né? E quando a gente tem esse afeto envolvido aí, nessa conversa, tudo, a gente costuma fazer o quê? Guardar, como você guardou as palavras aonde? No seu coração, na sua memória, né? Muitas vezes não é isso que acontece, né? Você volta lá naquele tempo. E o convite da lição é esse mesmo. Guarda a tua palavra no meu coração. Por que a palavra tem que ser guardada no coração? O que você acha, Dani? Por quê? Porque ela nos molda, né? Ela nos molda, ela nos aproxima de Deus, ela nos transforma, ela nos leva para o caminho correto, para o caminho reto, a vida que Deus deseja para cada um de nós, a vida de sabedoria, né? Quando a gente guarda a palavra dele no nosso coração, como diz o Salmo, não sei se é esse Salmo, mas acho que é, eu guardo para não pecar contra ti, né? Por quê? Exatamente. Porque se você tem interiorizado isso dentro de você, é muito mais difícil, não que a gente não peque, mas é muito mais difícil a gente estar constantemente entrando em pecado, ou até no mesmo pecado, pecando e pecando. Então, guardar a palavra no coração é interiorizar a palavra de Deus, e é como se Deus, né, Deus habitar em nós, para que nós sejamos cada vez uma pessoa melhor, um cristão melhor. Manter um constante relacionamento com ele, constante relacionamento. Todos os dias, e coração todo o tempo, aí, né, tem uma conotação, né, quando a Bíblia fala de coração, está falando do centro da vontade, né? Quando a gente cérebro, olha ali, é o cérebro, é onde a gente tem o poder de decisão, né? O coração, ele tem uma figura de linguagem assim, romântica, né? E aí, mas, na verdade, quem comanda tudo é o nosso cérebro. Então, assim, guarde na sua cabeça, no seu cérebro, na sua mente, né, a minha palavra. Né? E aí, esse coração aí representa também o amor que a gente tem que ter por essa palavra. Porque os dois lados do cérebro, né? O racional, mas o emocional também, tem a divisão aí, né, Regina? Então, assim, é a gente buscar Deus na integridade do nosso ser, de maneira racional, a gente entendendo a palavra de Deus, através desse estudo aqui também, mas é deixando Deus tocar também uma parte que, às vezes, né, não é o cognitivo que acessa, né? Então, de maneira integral, porque o verso vai dizer, eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos seus mandamentos. É o Salmo 119. Queria entrar nessa palavra mandamento. Aqui a lição fala assim, a vida de fé é mantida andando na lei do Senhor. Né? O que vem a ser isso, andar na lei do Senhor? Qual é a importância dessa lei na nossa caminhada? A lei do Senhor, ela vem expressar o caminho que foi previamente preparado para aqueles que aceitam, né, Jesus como seu guia. É como João fala, né?
um caminho que foi de antemão preparado. Então, esse caminho já está ali. Então, e aqueles que vão aceitando, decidem andar por esses caminhos, onde tem que os mandamentos. Os mandamentos implicam que em obediência, que é justamente o contraponto para consertar aquilo que foi desorganizado lá no início. Quando a gente vai lá para o início, qual foi o grande problema da humanidade? A desobediência. Esse é o problema que precisa ser consertado aqui dentro de nós. A gente precisa voltar a ser obediente, a ter prazer na obediência, né? E, sobretudo, quando a gente coloca a palavra de Deus, né, dentro do nosso coração, justamente para consertar os nossos projetos, né, as nossas ideias, ajustar tudo aquilo. Da palavra, né? Perfeitamente. Impressionante como Deus se preocupa assim, Ele quer... Jesus é um modelo do homem que a gente deve ser, né? Deus se preocupa em mudar a gente de maneiras tão profundas, né? Estruturais, né? A questão dos mandamentos não é algo só legalista, né? A lição vai trazer aqui também. Então, assim, há um outro aspecto, né, aí que a gente tem que olhar, né? Talvez muitas pessoas olhem para a religião, né? E tenha essa visão um pouco pré-concebida de que é algo legalista, mas, né, como o Vasivão colocou, a gente tem que descobrir ou redescobrir o prazer na obediência, na retidão, na justiça, né? É um processo de transformação. E essa obediência, ela vem por amor, porque eu amo a Jesus, eu obedeço os seus mandamentos, né? Não é para ser salva que eu obedeço os mandamentos. Eu obedeço porque eu amo a Jesus. Tem um cristão, Regina, assim, um livro que também me transformou muito, Bonhoeffer, que ele diz que só obedece o que crê, só crê o que obedece. Obediência e crença, quando você crê, você obedece, é algo que é automático. Então, você não precisa fazer força para isso. Esse processo, eu acho que é muito importante da gente ter em mente, né? Quando a gente fala, né, em lei, né, em mandamentos, né, a gente precisa entender que são uma bênção para a nossa vida. É a forma que Deus achou para nos proteger de nós mesmos. Né? Então, quando a gente caminha por esses caminhos, eu imagino assim a lei de Deus como um cercado, né? Deus coloca o povo dele ali dentro e tem uma cerca para nos proteger. Cada vez que você tenta pular aquilo ali, ou se você consegue pular, você se dá mal, você precisa voltar novamente. E ela que vai dizer para você o que é certo e o que é errado. É o parâmetro, porque se não tivesse a lei, como é que eu ia saber o que era certo e errado, né? E o parâmetro vem de um Deus justo, bondoso, sim, né? Não vem da minha cabeça, da Regina, não é um padrão de cada um. Volto lá para aquelas lições iniciais que a gente falava, sim, assim, se Ele nos criou, Ele tem a capacidade de saber o que é melhor. E aí é desse nós melhor somos um que projeto vem as leis, de Deus. Projeto dele. E essa lei é uma lei de amor, porque ele sabe exatamente o que nós precisamos. Então, os mandamentos, eles vêm aí, na verdade, para nos proteger, como disse o Valdo Ivan. E esse Deus que nos conhece e que nos formou, ele se preocupa em tudo, em todos os detalhes com a gente, todos. Inclusive até no que a gente deve comer, né? Exatamente. Então, e se preocupa tanto conosco, que separou, né, um dia para a gente poder descansar das nossas obras. Então, ele pensou em tudo, porque ele é Deus. Ele pensou em tudo. E o que cabe a nós, como criaturas? Amá-lo e obedecer. Que esse é o que todo ser humano deve fazer para ser feliz. Essa é uma regra de felicidade. Isso é importante, porque hoje a gente, assim, né, vivemos em um mundo que busca, quem sabe, né, a felicidade a qualquer custo e procura, às vezes, em fontes que, né, o fim a gente sabe, são caminhos de morte. E talvez a gente, né, o mundo não esteja olhando, a maioria dele, para um lugar de felicidade, que é a retidão que a gente encontra quando absorve isso de Deus. Quando pergunta, né, para Deus qual é o projeto que o Senhor tem para a minha vida, como eu devo viver, como eu devo guiar os meus negócios, né? O Vasivão leu aí os Provérbios e a Bíblia traz conselhos, né, princípios, e às vezes nós estamos preocupados com essa felicidade, com, quem sabe, né, o que a gente pode absorver disso aí e nos esquecemos de cumprir os princípios. Quem cumpre os princípios obtém, né, o resultado aí. Eu vejo muito o ser humano querendo ser o centro de tudo. Nós estamos num momento em que nós estamos
querendo ditar as regras, queremos fazer do nosso jeito. Então, nós estamos num momento que a gente não está dando muita importância. A gente, quando eu falo a gente, é a humanidade. Sim. Né? Nós estamos dando muita importância para o Criador e o que ele fez. Daí entra em conflito com a lei. Porque se eu quero do meu jeito, essa lei não tem sentido para mim. Não tem serventia para mim. Mas a lei, ela quer proporcionar para a gente paz. Porque eu criei a máquina e eu sei o que ela precisa. Né? E aí, eu coloco algumas as fases ali importantes que devem ser observadas, alguns pontos importantes, para que essa pessoa viva com mais tranquilidade, mais feliz, como a Ivani falou, da saúde, os relacionamentos e tudo mais. Mas aí o que acontece? Aí eu acho que não. Aí não, está querendo cercear minha liberdade, não é bem desse jeito. Nós somos livres para escolher. Mas ele deixou para a gente o que há de melhor. Só não somos livres para os resultados das nossas escolhas, né, Regina? Sim, aí são as consequências. As consequências. E aí a gente, né, nos debatemos nessas questões, né? Temos, às vezes, consequências negativas e vamos lá, mas, senhor, por que eu tive isso? Mas você escolheu o caminho errado. Você fez do jeito errado. Então, a Bíblia trata também de adquirir uma sabedoria, que é uma sabedoria para trazer felicidade, para que a gente viva uma vida, né, realmente de alegria plena. Deus tem vida plena para a gente. Eu coloquei uma setinha aqui que eu achei bem interessante, eu vou ler aqui. Grande paz tem os que amam a tua lei, Salmo 119, 165. Para eles não há nada que os faça tropeçar. O tropeço retrata o fracasso moral. Como a lâmpada para os pés do salmista, a palavra de Deus nos protege das tentações, dos perigos e dos problemas. Esse salmo é protetor, gente, é protetor. Então, a lei vem como proteção para a nossa vida. Esse é meu salmo de referência, o 119, 105, né? Quando a gente explora aqui tanto que esse verso traz para a nossa vida prática, né? Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Isso são as nossas escolhas, né? A Ivani, por exemplo, ela disse que nasceu, né, dentro dos princípios da igreja, né? Eu vim conhecer a igreja aos 40 anos, vim conhecer os princípios de Deus aos 40 anos. Agora imagina quanta luz me faltou para eu fazer as minhas escolhas, né? Quantos caminhos de trevas eu andei, quantas experiências ruins eu tive que experimentar, né? E somente lá na frente é que eu fui entender que existia uma luz guiando e eu não conhecia essa luz. Quanta falta fez a lei? A lei para te mostrar o que era certo e errado. A lei substitui a graça? A lei substitui o sacrifício? Não. Mas é o espelho que nos mostra onde está manchado e aí a gente vai fazer o quê? Vai pedir a Deus o quê? Que Ele limpe, que Ele nos transforme, nos modifique. Né? Então, essa é o Salmo 119. Enorme, maravilhoso, no centro da Bíblia, trazendo ensinamentos preciosos da importância da lei para a nossa vida. Salmo 90, né, a gente debateu aí do verso, início, né? Lá no início, mas ele traz também uma ideia, né, de novo, para que a gente olhe um pouco sobre a brevidade da vida, né? E vai falar algo que é básico, né? Os dias da nossa vida sobem a 70, ou havendo vigor a 80 anos, o resto é canseiro e enfado, né? Porque tudo passa rápido e nós voamos. Isso também é um aspecto que eu acho que nós nos esquecemos, como a gente falou aqui, né? Especialmente nos primeiros anos de vida, e a gente mete os pés pelas mãos, tomamos decisões erradas, e eu acho que fazendo o gancho com o que o Vosivan disse, né? O mundo, né? E às vezes na nossa experiência pessoal, a gente está ali caminhando em um quarto escuro, e nós estamos tropeçando pelos móveis ali porque a gente não ligou essa lâmpada, porque a gente não tem uma luz suficiente, né? Não formamos em nós uma visão de mundo que seja equilibrada, que perceba as coisas à luz que são, né? Que saiba dar valor ao que tem valor, que saiba, né, que as pessoas são para serem amadas, que as coisas, né, a gente usa e não o contrário. Então, a gente precisa navegar, mas entender que somos limitados. A gente tem, né, um limite. A nossa vida tem um limite. Tem uma coisa interessante que a gente tem que pontuar também. Ó. Além da brevidade da vida que fala o Salmo, fala do efeito que os pecados, né, o que o pecado causou na humanidade. Né? Como que tudo que era para ser belo e tudo que era para ser lindo, né, foi não destruído, mas foi deformado, né, pelo pecado.
foi degradado, foi deformado pelo pecado, né? E aí entra quem? O Cristo Redentor. Ele não nos deixou só. Ele tem esse cuidado com a humanidade. O Deus que nos criou, ele tem esse cuidado por cada um de nós. Ele entende esse efeito. E aí Moisés coloca muito claro, né? Olha, nossos dias viram o quê? Canseira e enfado. E muitas vezes a gente está preso exatamente a essa finitude, sendo que Deus está nos oferecendo o quê? A eternidade. Eternidade. E muitas vezes a gente troca a eternidade por coisas pequenas aqui nessa terra. Talvez por falta de entendimento ou por falta de não colocar a palavra no coração. Eu acho que assim, né? E aí tem também a diferença, né? Quando a gente está em um momento de desconhecimento mesmo, né? É um erro que, né, nós cometemos, mas tem os seus efeitos, mas tem uma conotação na nossa vida. Agora, quando a gente é cabeça dura, isso é complicado, né? À luz da Bíblia a gente vê, né, o pecado contra o Espírito Santo, e a gente tem aqui um verso, né, o Salmo 95 vai falar algo bem assim instrutivo, né, duro de orientação, porque não adianta nada, né, Deus colocar o caminho, entrarmos em contato e a gente sempre está ali recalcitrantes, batendo na parede, não, eu quero do meu jeito. Isso tem um preço também, cobra um preço. O Salmo vai dizer assim, né? Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. De novo, remete para o coração, mas a palavra que usa é, não endureça o seu coração. Né? Não endureça o coração. Ele vai trazer algumas experiências do povo, né? Como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Então, há um caminho perigoso também, quando Deus está fazendo, Deus está agindo, nós vemos isso e a gente quer bater, né? Quer ir para o outro lado, endurecer o coração. E esse endurecimento, né, do coração, essa dificuldade vem pela influência das coisas do mundo, né? Os interesses, né, os objetivos, né, da cultura aqui, que a gente sabe que é um ambiente que é organizado por Satanás, o príncipe deste mundo, né? Ele vai organizar tudo, vai organizar a cultura, a economia, tudo em desfavor dos interesses de Deus, né? Acho que isso... Então a gente precisa saber atenção, que aqui é um campo minado, né? Aqui é um campo que por um lado e não tem nada neutro, né? Não tem nada à toa, não tem nada aconteceu por acaso, não. Ou você está servindo a Deus ou você está servindo ao inimigo dele. Ou seja, tem uma autora, né, que fala assim, toda ação nossa é uma ação moral. Não tem nenhuma ação que não seja moral. Toda ação, mais simples que seja, é uma ação moral, porque tem que ver com esse conflito que a gente está. E o conflito é nosso coração. E às vezes a gente quer, né, endurecer esse lugar aí, realmente trazendo para dentro coisas que não são de verdade. A lição traz uma advertência que eu acho interessante aqui no teste divino, que é: você precisa não repetir os erros que estão registrados na Bíblia. Então, a palavra vem também como uma advertência para a gente. Então, olha só, o povo lá em Meribá, eles fizeram o quê? Eles testaram, desafiaram a Deus, né? E aí a gente tem que ter como referência essas duas mensagens que o texto quer colocar. Primeiro, o povo de Deus não deve repetir os erros das gerações passadas, mas precisa confiar nele e andar em seu caminho, né, que é importante. Então, o que aconteceu lá, e o salmista fala, né, para a gente não repetir, então, esses erros de não acreditar, de não confiar, porque quando Deus ele aplica uma disciplina, a disciplina divina é sempre para resgatar. É sempre para resgatar. Tem um termo que a gente pode utilizar, Regina, que faz a gente compreender, o modus operandi de Deus. É muito fácil de você identificar. E ele não muda, como você falou. Ele não muda. Da forma que ele tratou as pessoas lá no início, vai tratar com a gente também. Isso traz o quê? Confiança. Né? Um Deus que não muda. A imutabilidade faz parte do caráter divino. Então, traz confiança para a gente. Então, só precisa o quê? Aprender, entender como é que o povo caminhou. E aí a gente aprende uma segunda lição. Apesar dos nossos erros, Deus sempre estará pronto a nos socorrer. Ele não vai nos abandonar, não vai nos deixar. Somos nós que viramos o nosso rosto,
não é Deus. Então, é importante a gente entender que a graça salvadora no passado assegura a graça salvadora hoje. Isso para a gente é o quê? Isso para a gente é um renovo, né? Saber que, sim, se eu errar, se eu falhar, eu andei 40 anos, olha, demorei tanto para conhecer a igreja, quantas coisas aconteceram na minha vida que poderiam ser diferentes, sim. Mas a partir do momento que você conheceu, a graça já está ao seu alcance. Amém. Né? E Ele está ali para te socorrer. E aí a gente entende, aí, através dos salmos dessa semana, que sim, que Deus ele tem esse cuidado com o seu povo. E é por isso que a gente tem a palavra, que é a palavra dele, que lá na palavra está escrito, né? E está escrito exatamente isso. Olha, eu estou aqui para te socorrer. Aqui tem um texto muito interessante que eu achei que diz assim, ó, a desobediência não só endurece o coração e a consciência do culpado, mas tende também a corromper a fé dos outros. Olha, o efeito não é só interno, né? Perfeitamente. Ele pode ser assim como a obediência tem um efeito muito positivo, o contrário o oposto é na mesma proporção. E aí, em contraponto, a lição coloca uma parte que eu achei bem interessante também, que o objetivo da disciplina divina é fortalecer seus filhos e prepará-los para o cumprimento da promessa, como mostrado no exemplo de José. Então, na vida de José, todo o perrengue que ele passou, toda a dificuldade que ele passou, que vinha como uma disciplina divina para a vida dele, estava preparando ele para algo grandioso. Deus não é um Deus vingativo. Deus não é um Deus que quer que a gente se dê mal a cada instante, a cada esquina. Muito pelo contrário. Ele é um Deus de amor que disciplina para o quê? Para que nós possamos alcançar excelência na nossa caminhada. E, acima de tudo, sejamos um bom testemunho, né, nas mãos dele. Sim, porque se eu não for esse bom testemunho, o que eu vou fazer? Vou corromper com o meu exemplo outras pessoas. E, assim, né, e nessa escola da vida, né? É uma escola da vida que a gente não se diploma, mas se a gente também for, né, um aluno displicente, imagine se José não tivesse aprendido as lições que lhe foram colocadas. Imagina se Moisés, né, mesmo lá no palácio, no momento de bonança também, não tivesse absorvido coisas, né, que ele pudesse utilizar depois. Então, nós somos um vaso e a gente se deixa preencher por algumas coisas. Não aprender também é um prejuízo tremendo para a nossa vida, né? Há uma situação, mais complexa que seja, né, difícil, mas, Senhor, como eu posso aprender nessa situação contigo? Como ser sábio diante dessa situação, né? E levando também para algo que o Vasivon citou, nós estamos em um contexto, né, que há desafios internos e externos. E é um salmo que é muito preciso me mostrar isso, que é o Salmo 141. Né? Ele começa falando sobre os inimigos que estão rodeando ele, mas leva essa batalha também, de novo, que a gente está falando aqui, para mente, né, para a sua consciência, para o momento interno, né? Ele vai dizer lá, vai colocar uma dinâmica, né? Não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de homens que são malfeitores. Aqui está uma receita assim, né, para o mal. Primeiro começa, né, no coração, se inclinar. Eu diria que essa lição depois foi praticar ápice. E depois você está na companhia. Esse dia eu diria que foi o ápice da lição, porque como é precioso toda essa dinâmica da vida cristã colocada aí no Salmo 141. Né? Primeiro ele clama a Deus por vitória, socorro e proteção. E aí, no meio do caminho, ele percebe assim, ó, eu tenho que ficar atento. Sim, tem que ficar ligado aqui. Eu tenho que ficar ligado nesse movimento, porque se eu titubear, eu vou estar lá do outro lado. Na companhia deles, né? Na companhia, fazendo o que eu não deveria fazer. Vocês perceberam assim também? Como é que foi para vocês? Isso a gente pode linkar com o Salmo número 1. Sim. Né? A gente vai lá no Salmo número 1 e a gente faz esse link com esse Salmo, porque ele fala que feliz é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, assim, a gente... porque, assim, a tentação ela tem estágios. Ela começa aos pouquinhos. Né? Ela não é de uma vez. Ela vai num pensamento, e aí né? É uma companhia. Aí, daqui a pouco, está lá na roda, está lá junto com aquele povo. Então, é isso que a gente tem que guardar o nosso coração disso. Eu acho que foi como é que a gente guarda disso? Mantendo a palavra de Deus no nosso coração. É isso que nos protege.
Eu grifei uma palavra aqui que me saltou aqui, que foi a questão do autocontrole. Olha só, o salmista não é apenas ameaçado pelos esquemas dos ímpios, Isso. mas também é tentado a agir como eles. Como eles. Tá, então ele tem dois problemas aqui. Não é só os ímpios falando mal dele, mas ele também é tentado a se juntar e acabar ficar todo mundo junto. A gente acabou de falar sobre isso. E olha que interessante aqui. O primeiro ponto fraco é o autocontrole quanto ao falar. E o salmista ora para que o Senhor vigie a porta dos seus lábios. Então, eu grifei esse autocontrole, porque, na verdade, o autocontrole não é gerado em mim mesma. Né? Porque ele pede para quem? Para Deus. Então, Deus, por favor, cuida dos meus lábios. Não permita, né? Vigia a porta dos meus lábios aqui. E essa imagem aqui foi muito impressionante, porque tudo começa, como a Ivani falou, assim, ó, pensamento, né, cultivado, e depois a gente começa a falar igual e achar que está tudo normal. Então, Senhor, para que eu fale, eu tenho que pensar. Muda tudo, desconstrói tudo, né? Para que eu não caia em tentação. E hoje a gente chama isso, né, das avenidas da alma, né? Sim. Guarda o meu coração, me protege, são tudo avenidas por onde o pecado pode andar, como também as bênçãos de Deus, né? E ele não parou só aí. Você tem grifado mais alguma coisa? Fala aí. Aqui, olha, o que eu achei interessante é que o salmista aqui, nesse salmo especificamente, ele se utiliza muito de elementos, né, da época dele, da cultura, para facilitar a compreensão, né? Ele fala aqui sobre a guarda, né? Era muito comum esse assunto, né? Guardar as portas, né, da cidade. Né? Aí lá no outro verso ele fala sobre o incenso, né? Quando você ora, o incenso vai subir para Deus como algo suave, né? E algo que eu queria trazer bem relevante aqui, que Deus, quando Ele quer nos utilizar, né, a nossa vida, né, abençoar a nossa vida, para quê? Para que a gente seja uma luz na vida das outras pessoas, né? Nós estudamos no trimestre passado sobre um Deus missionário, não é isso? E a gente não pode perder isso de foco, né? Deus quer fazer de nós uma luz. E eu li essa semana sobre Jonathan Edwards. Não sei se vocês já ouviram falar quem foi esse rapaz. Ele viveu ali no século XVIII, viveu uns 50 anos. Uma geração missionária, né? Isso, ele escreveu alguns livros. E a vida dele, ele foi um teólogo, né? Mas ele foi também filósofo, né? Então ele transitou por algumas disciplinas. E o texto dele, bem interessante, sobre a história dele, fala que a vida dele foi tão dedicada a Deus que ele com a esposa dele tiveram 729 descendentes. Olha como é que ele teve uma família bem grande. Sendo que desses descendentes, 65 foram professores universitários, 300 se tornaram pregadores da palavra do Evangelho, 60 autores de bons livros, 2 deputados no Congresso americano e 1 vice-presidente do país. Explicação única, um fenômeno de Deus fazendo disso de uma pessoa, né? E eu, por exemplo, esse aqui eu não tive como não lembrar da mãe Regina. Quando eu lembro lá, moram ali, né? Como fazendo uma réplica, né, dos adventistas ali, e não sei, daqui a gente vai poder chegar aqui desse número também. E quando você fala da minha mãe, eu vou ter que abrir A minha mãe foi a primeira adventista. E é incrível como a minha através de um estudos bíblicos, né, bateu lá na casa dela e tal, 410 Sul na época, nunca tinha falar sobre o adventismo, e aí ela ofereceu o estudo bíblico. Você quer a Bíblia? Ela falou, se é a Bíblia, eu quero. E tudo a partir de um estudo bíblico. Estava tendo não é semana de oração que eles faziam, era tipo uma conferência. O pastor Joel Sá, muitos anos, né? Eu tinha 5 anos na época. E dali, quantas pessoas foram abençoadas com essa mensagem? Toda a família, minha mãe, irmã, sobrinhos. Então, assim, o que fez, então, para que
esse rapaz aí firme no do Senhor para ser uma influência positiva na vida dos outros. Vou trazer para cá o que fez com o coraçãozinho. O que está em jogo? O que está em jogo? O que acontece a batalha de decidir entre dar estudo bíblico ou não, entre viver o que Deus pede ou não no nosso coração. Aqui, ó, é no nosso coração que está a ameaça principal, pois ali é a verdadeira batalha. Somente a oração incessante de confiança e devoção a Deus salvar o Filho de Deus da tentação. Para que eu tenha uma vida frutífera, como é desse rapaz, né, como eu admiro tanto, é uma vida de oração, uma vida de oração, porque as grandes batalhas acontecem no maior inimigo mesmos. A batalha acontece no nosso coração. E para que nós possamos ser vencedores, que possamos ter uma vida que seja de exemplo, de corromper o outro, eu preciso fazer com que no meu coração. Isso são os efeitos de justa, né? Se a gente estiver nesse caminho, se a gente deixar o nosso coração ser transformado, né? Meter essa imagem linda né? Como uma plantada junto ao rio, que no seu devido tempo vai dar fruto. Na vida de Jonathan, na vida da mãe. E de nasceu de muitos outros, nasceu, né? Dizem que semente de um milhar inteiro, mas nasce a ação de uma pessoa, alguém que decidiu aproximar de Cristo. A gente tem, né? Mas olha só como que é interessante, Ivani. O coração, ele se para o mal. Nós mesmos não queremos nada com o bom, porque nós nascemos rico e estudamos semana passada. Então, o coração se inclina para o mal. Tem uma forma de mudar isso aí. Queremos fazer o mal, nosso coração se inclina para o mal. A maneira é a gente tentar do nosso Pai, como você fazia, por favor, e pedir então que Ele nutra a nossa vida de maneira que a gente possa ter um coração transformado. E aí eu volto também anterior que fala, só Ele tem o poder de fazer a cirurgia de transformação do coração. Você agradece demais. Não acredito. Deixa só falando assim, ó. Quem aceita bênção? Deus tem bênção para derramar a vida daqueles que Ele fazia, que Ele deu um coração, né? Então, aqueles que decidem aí a seguir o que Ele traçou para a nossa vida, a gente tem alegria, paz, tranquilidade, meio, aí eu volto lá na sua fala do início, a imensidão de dificuldades. Porque Ele não diz assim, olha, venha para cá, que se você andar no meu caminho vai ser flores, vai ser tudo tranquilo. Não. Muito pelo contrário, Jesus diz o quê? Promessa realista. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu acho que esse eu deixo como o meu recado final. Vou perguntar para o Vazoivan. Qual é o seu recado final aí de tudo que a gente viu maravilhoso de hoje? O meu recado final é que a gente não tenha uma dura cerviz, a gente não seja uma pessoa que vá dificultar o agir de Deus dentro do nosso coração. A gente se permita experimentar, é o que eu fiz, né? E sou muito grato a Deus no momento em que eu me permiti conhecer o Evangelho. Você, Ivani? Eu vejo assim que a nossa vida ela tem que ter um propósito. A gente tem que ter uma vida de propósito. E o propósito da nossa vida tem que ser, no meu ver, né, a obediência a Deus e o amor a Deus. Esse é o segredo da felicidade. Mesmo em meio a tribulações, a muitos problemas, esse é o segredo da felicidade, que o mundo desconhece. E esse é o segredo da paz também, que o mundo desconhece. E é a paz que Ele quer nos dar, né? Uma paz que excede ao nosso entendimento, porque como você vai ter paz no meio de tanto tumulto, né? Mas Ele quer que a gente sinta essa paz, né? Foi muito bom, não foi, Marcelo? Muito bom, obrigado demais. A gente vai ficando por aqui, mas eu vou pedir a sua participação para enviar esse conteúdo para mais pessoas, compartilhar esse conteúdo com seus amigos, com seus familiares, curtir aí embaixo no vídeo, colocar o seu comentário. Baixe também o nosso aplicativo S7 Play para receber esses e outros conteúdos.
e nos acompanhem também através do nosso guia de estudos. A gente fica por aqui e agradece muito a sua audiência. Vamos pedir por o Valdo Ivan fazer Vamos uma fazer oração? Vamos orar então? Soberano Deus, amado Pai, Senhor, nós te pedimos aqui que o Senhor nos ensine a contar os nossos dias, meu Deus. Amém. Nós precisamos, meu Pai, urgentemente compreender a brevidade da vida, meu Pai. Como é urgente a gente entender o Teu Evangelho e que a gente precisa permitir que a Tua Palavra habite dentro do nosso coração e faça a mudança necessária, meu Pai. Amém. Nós precisamos brilhar a Tua luz nesse mundo de trevas, Senhor. Que o Senhor possa nos usar da melhor forma, é o que te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém.